Vamos lá, Lucas capítulo de número 22, versículo de número 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, ou sacrificar o cordeiro. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família daquela casa: Um mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Queridos, a pergunta que eu quero responder essa noite, através da ministração dessa palavra, é: o que importa? Ou o que realmente importa na nossa vida? Quando a gente, vocês devem ter observado que eu comecei Lucas 22 a partir do 7. No versículos de 1 a 6, é uma cena de terror, o contexto desse texto. O versículos de 1 a 6 mostra com estas palavras que Satanás entrou em Judas. De 1 a 6 mostram Judas fazendo negócio com os religiosos para entregar Jesus, acertando o preço da traição. De 1 a 6 é o planejamento daquilo que seria a morte de Jesus. De 1 a 6 é o momento onde mostra toda a preparação para o fim de Jesus, segundo a cabeça desses homens. Traição, Satanás tem liberdade para entrar em Judas, porque encontra a porta aberta. Enfim, é um contexto de caos. Porém, quando chega no versículo 7, o versículo 7, ele dá uma guinada, ele muda completamente de situação, ou o foco daquilo que ele está querendo dizer. Mesmo diante de um versículo 1 a 6 ser um contexto terrível de traição, de planejamento, de Satanás trabalhando, quando chega no versículo 7 diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos. Aí diz assim o texto: em que importava sacrificar o cordeiro. O versículo 7, ele chega com porém para dizer: apesar de toda circunstância, existe algo que realmente importa. Importa mais do que toda circunstância. E aqui a gente vê como o Senhor vai mudar, como o Senhor muda. Chega um porém. Eu chamo esse versículo da chegada do porém. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar o cordeiro. Esse porém nos faz entender que mesmo que a nossa vida esteja desmoronando, existe algo que o porém, ao chegar na nossa vida, nos lembra. E o que é que esse porém nos lembra? Daquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa? Jesus morreu por você. Esse texto nos aponta para um porém que é fora da nossa vida. No meio do caos, existe algo que realmente importa. Nessa noite aqui eu estou pregando para um público cheio de problemas, de angústias, de tristezas, de embates, de questionamentos, de lágrimas. E eu sei que isso existe, porque se Davi escreveu que fazia o leito dele nadar em lágrimas, e era rei de Israel, imagina a gente. Eu sei que esses momentos de tristeza, de lutas e de provas, eles nos afundam
eles combatem contra a gente, mas eu quero lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus, que existe algo no meio de tudo isso que realmente importa. E o que realmente importa é que Jesus morreu naquela cruz por você. Por isso eu quero começar dizendo, não importa o que você esteja vivendo ou passando, dá para colocar um porém na sua vida. Dá para colocar. Porque se tem um porém aqui, pode ter um porém também na sua vida. Chega um dia em que a gente tem que olhar para aquilo que realmente importa. Lembram do texto de Hebreus 12? Ele diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, escute agora, deixemos para trás todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe agora como começa o versículo 2: olhando para Jesus. Pastor, como que eu consigo, no meio do caos, no meio dos embaraços, como o escritor do Hebreus escreve, de tantos pecados, como é possível ter esperança? Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí ele vai falar da morte, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus ressuscitado. Esse princípio é um princípio tão maravilhoso. Quando você vai para 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando 3 exércitos vieram varrer Judá do mapa, o rei de Judá, chamado Josafá, ele levanta a voz em oração, e no final da oração ele diz assim: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos sobre ti. Quando você olha o salmista no Salmo 141, versículo 8, diz: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Esse versículo chega em um momento para mostrar para a gente que existe algo que importa, e o que realmente importa é o que importa. Jesus, ele chega com esse porém, e no versículo seguinte, o Senhor vai dizer assim para Pedro e João: e mandou, vamos falar mandou junto? Vamos lá, 1, 2, 3. E mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Por que você repetiu a palavra mandou? Porque existe uma direção para quem olha o que realmente importa. Quando você olha para aquilo que realmente importa, você recebe uma direção que realmente importa. Observe que o versículo diz: e mandou, ele não sugeriu. Eu acho que aqui a gente está com um grande problema, gente, nessa geração que acha que a ordem de Deus é uma sugestão, e não é. Tem uma geração hoje que acha que aquilo que Deus manda a gente fazer é mais uma sugestão para a gente colocar no lado das outras sugestões que a gente tem. Não tem. A ordem de Deus não é sugestão, é ordem. E mandou. A direção de Deus não é uma sugestão. A direção de Deus tem algo que as outras direções não têm. Qual é? No final da direção existe uma mesa e um Jesus sentado nela. Há uma diferença. O resultado, vocês conhecem aquele ditado que diz: manda quem pode? Observe que nesse ditado ele está falando algo simples. Se quem está mandando pode mandar, o resultado é obediência. Aqui a gente percebe isso, porque o resultado a ordem gera obediência, e se gera obediência, gera intimidade. Nós nos tornamos íntimos do Deus que nos ordena e a gente obedece. Agora, quanto mais desobediência, mais longe estamos. Olha o que diz em 1 João 2,17: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Gente, qual que é o lugar de plena intimidade com Deus? O céu. E não basta, queridos, você apenas ficar clamando: Senhor, 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 Senhor. A sua vida tem que ser uma vida de obediência. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Escute agora. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Existe uma direção já estabelecida. E essa direção é o que realmente importa. E o resultado de seguir uma direção que já está estabelecida, o resultado de seguir e obedecer é intimidade. E a intimidade nos leva para a mesa. E na mesa nós encontramos Jesus. A gente observa que esse texto é o texto mais precioso que tem, quando ele começa a apontar para coisas que realmente importam. Quando a gente vai para o versículo seguinte, existe um lugar que acontece o que realmente importa. Eu vou destrinchar aqui esse pequeno texto de 8 versículos. E os discípulos lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Sabe qual que é o nosso problema? É que quando Deus fala alguma coisa, a gente não pergunta onde. Os discípulos falaram: onde queres que a preparemos? A nossa geração, gente, é uma geração que Deus fala, a gente faz assim, por quê? A nossa pergunta é o porquê, não é o onde. Deus fala, a gente pergunta por quê? Deus fala: não, você tem que fazer por aqui. Por quê? A gente está cheio de questionamentos. E o principal questionamento, esse a gente não quer nem pronunciar ele. Onde quer que preparemos? Os discípulos perguntam. Os discípulos não perguntam por que a gente tem que preparar. Os discípulos perguntam: onde tu queres que a gente prepare? Eu posso falar uma coisa para vocês, talvez doem alguns: a casa do tolo. E quando eu digo casa, estou falando dessa vida com Deus. A casa do tolo é feita em qualquer lugar. Porque o tolo pensa que a principal coisa da vida é fazer, não importa onde. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Lembram da primeira pergunta que Deus faz para Adão depois do pecado? Adão peca e se esconde quando Deus vai visitar o jardim na viração do dia. Deus não pergunta para Adão por que ele pecou. Deus pergunta para Adão, primeira pergunta: Adão, onde tu estás? Porque o onde é muito mais importante do que aquilo que a gente faz. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então aqui eu entendo que se eu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, é bênção. Mas eu também entendo, ainda que você não goste de ouvir isso, que se você estiver fazendo a coisa certa no lugar errado, isso vai gerar desgraça. E antes que você olhe para mim e diga assim: eu não concordo, pastor, com o que você está falando, então eu vou deixar Jesus falar. Mateus 7:24, ele conta a história de 2 homens que fazem exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que um começou uma casa aqui e outro começou uma casa ali. As casas são iguais, tem a mesma metragem, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de quarto, janela, cobertura, tudo certo. Mas com um detalhe: Jesus diz assim: um construiu onde? Na rocha. Outro construiu onde? Na areia. Então quando veio a tempestade, os rios, e bateram contra as casas, a que estava sobre a rocha permaneceu de pé. A que estava na areia, a Bíblia diz assim: caiu, e foi grande a sua desgraça. Aí eu pergunto para vocês: os dois não fizeram, cada um dos dois não fez uma casa? Os dois não fizeram a mesma coisa, sim ou não? Mas o onde determinou se aquilo estava correto, ou se tinha um propósito ou não. Eu posso exemplificar alguns exemplos para vocês. Eu pergunto para vocês: sorrir é pecado? Sorrir é pecado, gente? Dependendo do lugar e para quem é. Você não pode se esconder atrás de algo que é certo, mas você está fazendo no lugar errado. Mandar uma mensagem de WhatsApp é pecado, gente? É pecado. Mas dependendo para quem for, é.
Então eu conheço uma porção de gente que quando vem falar comigo se esconde atrás do correto. Ah, pastor, por educação, né, eu fiz isso. Ah, sim, então ser educado é correto, sim. Então isso te dá legalidade para fazer uma coisa que é certa, mesmo sabendo que está no lugar errado. E se está no lugar errado, será grande a sua queda. Será desgraça. Agora, se vocês entenderem isso, vocês podem desencadear algo precioso na vida de vocês. Porque quando a gente está no lugar certo e faz a coisa certa, a gente abençoa não somente a nós mesmos, como todo mundo que está ao nosso redor. E aí eu tenho um texto para explicar isso para vocês. E o texto é o texto da multiplicação dos pães, João 6. Tinha 5.000 homens seguindo Jesus. E o texto diz, fora mulheres e crianças. Então eu acho que tinha 5.000 homens, vamos chutar aí, 5.000 mulheres, e vamos chutar umas 100.000 crianças, porque cada mulher tinha uns 20 filhos na época, 25, sei lá. Mas para a gente fazer uma conta para baixo, vamos colocar aí umas 10.000 pessoas. E quando aquelas 10.000 pessoas se reúnem, Jesus olha para Filipe e diz assim, alimenta o povo. Filipe olha para Jesus e diz assim, nem com 200 dinheiros a gente conseguiria alimentar um pedacinho de pão para cada um. E eu, se eu estivesse lá, eu ia mais longe e ia dizer, onde que vai ter uma padaria que vai vender agora aqui 40.000 pães? Talvez eu fosse mais longe na pergunta. Aí chega André, o irmão de Pedro. E quando André se apresenta para Jesus, ele se apresenta com o rapaz. Aí olha o que André vai falar. Está aqui um rapaz que tem. Observe que o estar vem antes daquilo que ele tem. Vocês estão entendendo ou não? Está aqui um rapaz. O onde é correto. Então aquilo que vai ser feito também será correto. Então, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Quando você está no lugar certo, então fazendo a coisa certa, isso pode alcançar uma multidão. Isso pode alcançar uma multidão. Agora deixa eu só lhe alertar para uma coisa. Não é porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, que tudo vai ser maravilha. Porque o próprio André olha para o rapaz, olha para os peixes e debocha. Ele diz, o rapaz está aqui, ele tem alguma coisa, 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele debocha, mas o que é isso para tantos? Você tem que entender que quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, tem gente que ainda vai debochar da sua cara. Mas o importante é você ter certeza de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando Jesus olha, ele diz, opa, manda sentar todo mundo na relva. Sentou todo mundo na relva, ele disse, agora comecem a servir os pães e os peixes. E eles começaram a tirar do cesto pães e peixes, e foi, não acabava nunca. Todo mundo comeu. E no final, diz o texto, que sobrou 12 cestos cheios de pão. Para quem? Para o menino. Porque toda vez que você dá algo diante do Senhor, o Senhor te devolve multiplicado. Aquele menino cresceu e a gente sabe o que aconteceu com ele pela tradição. Aquele menino foi indo, começou a seguir Jesus, viu Jesus morrer naquela cruz, viu Jesus ressuscitado, se converteu ao cristianismo, e ele reaparece lá em Atos capítulo 4 com o nome de Estevão. E Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele prega. E quando ele está pregando, as pessoas rangem os dentes contra ele, o levam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Ele foi o primeiro mártir da igreja. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz, eis que vejo o céu aberto, e Jesus em pé, à direita de Deus. Só na carta aos Hebreus aparece 3 vezes Jesus sentado à direita de Deus. Mas para Estevão, Jesus se colocou de pé, para receber a primeira pessoa. Até ali, Jesus tinha morrido pela humanidade,
Estevão foi o primeiro que morreu por ele. Então Jesus fica de pé e o recebe no céu. Por que o Estevão é o mesmo menino dos pães? Porque quem dá o pouco no lugar certo será capaz de dar a vida por Jesus. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, lugar certo, fazendo a coisa certa, alcança grandes coisas. Eu sei que você tem um monte de planos, um monte. Mas Jesus tem um plano só, principal a respeito de você. Está lá em João 14. E ele diz assim, Jesus diz, para que onde, diga comigo onde? Jesus diz, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quem entendeu isso, diga amém. Por quê? Porque existe um lugar, o onde realmente o que importa acontece. Você precisa entender que você tem que seguir o que realmente importa. Então o texto vai nos dizer, e Jesus lhes disse, eis que, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem, preste bem atenção, levando um cântaro de água, um jarro de água. Segue ele até a casa que ele entrar. Homem não carrega cântaro de água. A cultura 2000 anos atrás, é que as mulheres tiravam a água das casas, dos animais, os homens levavam os animais para beber no poço. Mas a água da casa era tirada pelas mulheres. Isso era uma espécie de parceria entre homens e mulheres. Homens cuidavam da parte bruta e as mulheres ficavam com essa parte de tirar água. Quando Jesus olha e diz assim, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, eu descubro uma coisa aqui, que Deus faz o que Ele quer, mesmo que eu não esteja acostumado com isso. Jesus não faz o que você quer que Ele faça. Jesus faz o que Ele quer fazer. Amém? Mesmo que você não goste. Aí tem uma pessoa lá que está pregando o evangelho e só diz assim, não sei não gosto disso não. Aí daí? Por causa disso Jesus não vai usar mais ninguém, só vai usar... Tem gente aqui que se fosse depender de você, a gente só ia cantar Cassiane, 1000 graus de puro fogo e unção. E aí? Cantamos outras coisas. E por causa disso Deus não vai se manifestar? Sim ou não? Queridos, Deus faz o que Ele quer. Esse homem carrega água. Só que tem um mistério nessa água. Porque para onde esse homem está indo com essa água? Esse homem está indo para uma casa. E a gente pode rastrear a água. A gente pode descobrir o caminho dessa água. Esse homem leva a água para uma casa. E é nessa casa que Jesus vai servir a ceia. E quando chega em João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus se levanta da mesa da ceia, toma uma toalha e coloca a água dentro de uma bacia. Da onde que é essa água? Do homem que estava carregando a água. E Jesus pega essa água e começa a lavar o pé dos discípulos. Então essa água, ela tem um significado. A gente descobre que a água que o homem estava carregando, e Jesus vai usar, Pedro vai dizer, não quero que tu me lava não. Você não vai fazer isso. E Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. A água é o símbolo da palavra de Deus. A gente sabe disso. E aí Pedro diz assim, então me lava inteiro. E aí Jesus diz para ele, não, você já está limpo. Só vou lavar o seu pé, porque o pé é uma simbologia, gente. O pé é o que toca o mundo. Então, ainda que você esteja limpo, todos os dias você vai se envolver com as coisas dessa terra. E a palavra, ela te lava diariamente. Quem está entendendo, amém? Quando a gente vai para Efésios capítulo 5, a gente tem a mesma figura. Jesus vai falar para o marido purificar a esposa pela lavagem da água. E aí diz assim, que é a palavra. Aí é mais específico ainda. E essa figura de Cristo, do marido e a esposa, é a mesma figura de Cristo e a igreja. Então Cristo usa a palavra para lavar a igreja. Amém? Então o que aquele homem representa? Aquele homem está carregando a palavra. Aquele homem é uma figura nítida diante dos nossos olhos. Uma figura nítida do Espírito Santo de Deus.
Porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à casa do Pai, para nos revelar o sacrifício através da palavra. Amém? A gente tem esse entendimento. Esse homem aponta para o Espírito Santo. E hoje todos aqueles, qualquer um de nós que carrega a palavra, tem o mesmo, ou a mesma responsabilidade, conduzir a isso. Mas a grande pergunta que eu acabei de responder é: para onde essa palavra vai me conduzir então? Para onde esse homem está indo? Para a casa de um pai. E no versículo seguinte diz assim: e ao chegar na casa, Jesus está falando para os discípulos, vocês vão dizer ao pai de família. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então aqui nós temos uma revelação de que Deus é pai e pai de família. E Efésios, capítulo 3, versículo 14, Pedro escrevendo diz assim: por essa razão me ajoelho diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Deus é pai de família. Esse pai dessa casa já sabia que os discípulos iam bater ali, porque o pai, ele é o dono do lugar, e o lugar já estava alinhado com Jesus. Amém? Porque Jesus já tinha passado naquela casa. E aí eu acho interessante porque tem um aposento ali naquele lugar, e já vou falar sobre ele. Na casa do Pai, tudo o que realmente importa já está preparado. Olha o que Jesus vai falar a respeito desse Pai. Ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Antes que você ache, olhe para mim e diga assim: é mobiliado. Não, é mobilado mesmo. Mas na língua portuguesa é permitido, por incrível que pareça, a palavra mobiliado somente no Brasil. Todos os outros países de língua portuguesa é mobilado. Mas vamos ficar com o texto aqui. Ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Ali vocês vão fazer os preparativos. Escute. Na casa do Pai, tudo o que realmente importa já está preparado. Quando eu fui ler aqui cenáculo mobilado, eu fui estudar essas palavras já há alguns anos atrás. E a palavra cenáculo vem do grego anageon. E sabe o que significa essa palavra, gente? Qualquer coisa acima do nível da terra. Esse é o significado literal da palavra cenáculo aqui nesse texto. E sabe o que significa a palavra mobilado? Simplicidade, ou lugar simples. Então Deus nos tira do nível da terra e nos leva para um lugar acima, onde o que vale é a simplicidade. A gente tem que entender, eu estou bem cansado, porque hoje está difícil até para a gente falar para o cidadão que Jesus ama ele. Eu fico com dó de algumas pessoas que vêm para Cristo, porque estão carregados dos seus pecados, e eles abandonam seus pecados, e eles se lançam no Evangelho, e o Evangelho é simples. Mas aí com uma semana que ele está indo na igreja, um cara já chega, encosta nele e pergunta assim: ei, tu é arminiano ou tu é calvinista? O cara já toma um choque, fala assim: não sei, eu sou Jesus. Você não sabe o que você é, cara? Você é pré-milenista? Qual que é a sua linha teológica? Eu estou cansado disso, gente. A gente tem que voltar à simplicidade. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará. Estou cansado dessas guerras, onde você abre na internet, é os caras debatendo, um debochando do outro, um tirando sarro do outro. E graças a Deus, quando a gente chegar lá, vai ter esses caras na porta do céu para eu escolher para que lado do céu eu vou então. Quando na verdade a única coisa que eu quero quando chegar no céu é ver Jesus. O Evangelho é simples. Não estou falando aqui que você não pode estudar, eu faço isso a minha vida inteira. Mas me preocupa o que realmente... Os caras hoje, para entrar num lugar, eles não querem mais saber se ali é pregada a palavra, eles querem saber qual que é a linha, o que pensa, o que faz, o que não faz. Tem que fazer um questionário para responder esse cidadão. Queridos, tudo já está preparado.
é num andar de cima, num nível acima da terra, com simplicidade, e a gente pode descansar. Pastor, se tudo está preparado, o texto diz que ali, naquele lugar, eles deveriam fazer os preparativos. Sabe o que é aqui os discípulos fazer os preparativos? Esses preparativos apontam para a misericórdia de Deus que nos permite participar daquilo que Ele já fez. Quem aqui já tem filho pequeno sabe como é que é, né? Quando, às vezes você está lá fazendo uma carne assada, amém? Vou usar esse exemplo aí, os assadores de carne. E aí você pega o seu filho ali, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, e ele te vê jogando sal na carne, aí você põe um pouquinho de sal na mão dele. Joga lá, filho. E ele joga. Ele fica todo feliz, porque jogou o sal na grelha e errou a carne. Ele fica todo felizão. Esses preparativos aqui é isso. Está tudo pronto. Já existe uma vontade estabelecida. Há uma simplicidade. Os preparativos é Deus, é a misericórdia de Deus dizendo: venha participar daquilo que já está pronto. É o senso de pertencimento. Existe esse lugar, porque na casa do Pai tudo que realmente importa já está preparado. Quem gostou disso até aqui, diga amém. Bonito, né? Não é bonito? É lindo a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus é assim, ela mostra um caminho e ela quer que você faça algo em relação àquilo que você está ouvindo. Por isso, depois de Jesus explicar, diz assim, no versículo seguinte: e indo eles, o que eles fizeram? Foram. E parece assim que a gente prega dia e noite. O pessoal ouve e diz: é mesmo, hein? Certinho, tá certinho isso aí. Só não vou fazer nada. Há uma necessidade de uma atitude. Jesus falou: vai ser assim, 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 assim. E Ele diz para a gente: nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Do jeito que eu estou falando vai acontecer, pode ir. E a gente não vai. Mas quando alguém decide ir, olha o que está escrito: e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam o lugar. Eu imagino que eles estão indo, e quando eles chegam na cidade, é aquela muvuca, é gente, é comércio, é gente vendendo animal, aquele negócio, é mulherada passando com um cântaro para lá, outras para cá, aquela loucura. Daqui a pouco eles olham por cima e dizem assim: ó, tem um homem lá carregando um cântaro, do jeito que ele disse, vamos seguir. Eles começam a seguir o homem entra numa casa, eles batem na porta, o pai de família atende, diz: pois não. O mestre manda perguntar qual é o lugar que vai preparar a ceia. O pai de família diz: eu estava esperando vocês, pode entrar. Entraram. Então deixa eu levar vocês para um lugar um pouco mais alto. É alto, é mais sublime, é mais lindo, mas é simples. É simples. Do jeito que Jesus havia dito, aconteceu. Eles preparam tudo, e aí a Bíblia vai dizer assim: e chegada a hora, e aqui termina esse texto tão precioso, e chegada a hora, Jesus se colocou sentado à mesa, e com ele os 12 apóstolos, porque na casa do Pai existe uma mesa. Na mesa está o que realmente importa: Jesus. Em cima da mesa que realmente importa está o que realmente importa: o pão e o cálice, porque isso é o que realmente importa. Você consegue sentir paz nisso? Tantas coisas importam na sua vida, você corre atrás de tantas coisas. Me explica então o porquê da angústia. Me explica então o porquê do senso de falta de direção. Porque a nossa vida, ela está acontecendo no térreo, mas Jesus tem algo diferente logo acima. Ali acontece o que realmente importa. Não, pastor, mas é que você não está sabendo. O diabo entrou no Judas. Eles estão preparando aí um negócio,
e a casa está caindo para o meu lado, tudo está desmoronando. Jesus está dizendo, porém, existe um lugar que acontece o que realmente importa. Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. O Pai nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que estabeleceu em Cristo. Aí ele vai explicar o que ele estava querendo dizer. E eu vou te responder. Ele diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse texto, ele mostra coisas que realmente importam, uma atrás da outra, porque chega um momento em que o que realmente importa é o que importa. Existe uma direção para quem olha para o que realmente importa. Existe um lugar que acontece o que realmente importa. Siga o que realmente importa. A casa que realmente importa tem um pai. Na casa do pai, tudo que realmente importa já está preparado. Então, tome uma atitude que realmente importa, e você vai encontrar na casa um pai, uma mesa, Jesus sentado nela, e sobre ela o cálice e o vinho. E quando você se assenta no lugar que realmente importa, ele diz o que realmente importa: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Porque isso é o que realmente importa. É exatamente isso. Eu quero que você fique de pé, eu vou terminar com o texto. Pode se colocar de pé. Tudo aponta para a centralidade de Cristo, e a centralidade de Cristo é a sua obra. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas para que você aumente a sua concentração, eu gostaria que você fechasse os olhos e ouvisse só a minha voz. Colossenses 1,14. Presta atenção. Escute. Em Jesus temos a redenção, ou seja, o perdão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele seja o primeiro. Escute agora. Foi do agrado do Pai que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Escute agora a frase final: e Jesus estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado naquela cruz. Nossa, meu Deus, que texto! Vontade de fazer um quadro disso aqui. Que lindo! Agora, sentado na mesa que realmente importa, com a pessoa que realmente importa, eles vão comer o que realmente importa.
Ele levanta e pega a água, gente. Eu me assento, ele levanta. Como que entra na minha cabeça que o Criador de todas as coisas se curva para lavar os pés dos seus discípulos? E quando alguém diz que não, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente quer viver vida de reizinhos e rainhazinhas, que tudo tem que girar em torno de nós. Não é à toa que Jesus é chamado de sol da justiça. Tudo gira em torno do sol. Você não é sol de nada. Ele levanta e lava os pés dos discípulos. Aí ele se assenta na mesa. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vou te contar só um negócio a respeito da sua vida que você não está sabendo, mas aconteceu hoje. É assim, acontece todo dia, mas eu vou te falar que aconteceu hoje. Jesus falando para Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: manda. Coisas espirituais, é comigo não, pode mandar. Jesus olha para Pedro e diz assim: o diabo me pediu hoje para cirandar você igual se faz com trigo, acabar contigo. E eu disse não. Posso te dar uma notícia? O diabo pediu hoje para acabar com a sua vida. E Jesus disse não.